Oi, gente! Meu nome é Luana e eu trabalho com autoconhecimento. No meu método, eu uno psicanálise mais baralho cigano para que você se conheça melhor e, principalmente, pare de ficar repetindo os mesmos ciclos na sua vida. Nesse primeiro vídeo aqui no canal, eu vou falar exatamente por que você continua repetindo os mesmos ciclos. Então, fica aqui até o final para que você entenda por que certos ciclos nunca se acabam na sua vida. Primeiro, é muito importante que a gente entenda que a vida vai continuar nos mostrando a mesma coisa até que a gente aprenda a lição que ela quer que a gente aprenda. Isso é o mais importante e o básico de tudo. Você já percebeu que às vezes você muda de relacionamento, muda de emprego, muda até de cidade e as coisas continuam acontecendo da mesma maneira? Mudam as personagens, mudam as pessoas, mas você continua tendo os mesmos resultados ou situações continuam se repetindo da mesma maneira? Isso é um ciclo repetitivo. Você acaba vivendo aquela mesma história diversas vezes na sua vida. Hoje, eu vou contar um pouquinho da minha história para vocês. Durante muito tempo, eu repeti ciclos no que se refere à amizade. Tinha uma amiga, a amizade fluía, as coisas aconteciam, a gente era feliz juntos e de repente essa amizade parava, acabava. E nem sempre tinha uma briga no meio disso, tá? Nem sempre teve uma discussão ou teve um porquê que essa amizade acabou. Ela simplesmente terminava. E aí, quando outras pessoas perguntavam, mas e fulana? Eu não sabia muito bem o que dizer, porque realmente não sabia o que tinha acontecido ali. Só sabia que aquela amizade já não existia mais. Isso aconteceu durante muito tempo da minha vida, tá? Quando eu era adolescente, depois que eu fiquei adulta, enfim, isso aconteceu muitas vezes. E aí, em um determinado momento da minha vida, eu parei e pensei assim: gente, não é possível que isso sempre aconteça e que sempre seja culpa da outra pessoa, né? Porque o nosso primeiro pensamento é: a culpa é do outro, não é minha, o problema é do outro, não é meu. Mas em um determinado momento, eu parei para pensar que, cara, isso não pode ser só culpa da outra pessoa, né? Alguma coisa eu também estou fazendo de errado. E aí eu comecei a procurar entender o que eu estava fazendo de errado dentro daquelas amizades. Foi fácil? Não, porque nunca é uma tarefa fácil a gente se colocar naquele lugar de eu tô errado. Não é só o outro que tá errado. Eu também estou errado. O que é um ciclo? A vida, ela sempre insiste em te apresentar as mesmas coisas até que você aprenda como lidar com isso. Então, a vida sempre vai estar te ensinando a mesma lição até que você aprenda ela, tá? Então, isso é um ciclo. Dentro da nossa vida existem diversos ciclos, tá? Pode ser um ciclo aí de escassez de dinheiro, aonde num momento você tem muito, no outro você tem pouco. Enquanto você não aprender a lidar com esse dinheiro, isso sempre vai acontecer. Pode ser no ciclo de relacionamento, aonde você está tão acostumada, já escutou tanto que merece qualquer coisa, que você acaba aceitando qualquer tipo de relacionamento. E aí você muda o relacionamento, mas o final é sempre o mesmo, as coisas acontecem sempre da mesma maneira. Mas, Luana, tudo bem, já entendi. Mas por que isso acontece comigo? Gente, existem diversas situações. A primeira é a nossa mente, né? A nossa mente, ela tem crenças limitantes que são criadas lá na nossa infância. Tudo que a gente acredita hoje, né, enquanto adultos, vem da nossa infância. Lá foram criadas as nossas primeiras crenças, os nossos primeiros medos. Então, a gente traz tudo isso dentro da nossa mente.
né? E a nossa mente tem um pequeno defeito aí, né? É preguiçosa. Então, mesmo que aquilo ali seja ruim para mim, mas ela já conhece, ela vai preferir ficar onde ela conhece do que mudar. Mudar é muito mais difícil. Então, a nossa mente, ela sempre está disposta a continuar ali no mesmo lugar, mesmo que aquele lugar seja ruim para gente. Eu sei que ficar sem dinheiro não é legal. Porém, a minha mente já se acostumou com isso. Então, para ela é muito mais fácil ficar aqui sem dinheiro do que ir procurar uma nova maneira de ganhar dinheiro e ter mais, né? Então, isso é algo que atrapalha muito, né? Crenças que a gente traz lá da nossa infância, que estão enraizadas na nossa mente. Eu vi um relacionamento ruim quando eu era pequena e eu repito esse relacionamento. Eu vi que minha mãe sempre se envolvia com pessoas erradas e eu continuo fazendo isso. Tá? Isso tudo são crenças limitantes que a gente traz da infância. Experiências que a gente viveu lá atrás e que não foram muito boas e a gente segue repetindo, medos e o mecanismo de proteção. A nossa mente sempre vai achar que está nos protegendo, nos proibindo de mudar, né? Mudar é muito difícil, então é melhor a gente continuar aqui, mesmo que seja ruim. Ninguém quer ficar num lugar ruim, porém, é muito enraizado isso, né? É muito dentro, é algo que acontece dentro da nossa mente. A nossa mente ela não gosta de mudanças, mudar dá trabalho. Por isso que todo novo hábito que a gente vai construir tem que ser feito pelo menos por 30 dias, para que ele se incorpore, né, dentro daquilo que a gente faz. Porque eu posso mudar, hoje eu quero mudar, decidi, mas a minha mente não quer mudar, porque mudar é chato. O legal é continuar todo dia fazendo as mesmas coisas. Nossas emoções também nos atrapalham, fazem com que a gente repita um ciclo. Culpa, medo de ser rejeitado de alguma forma. Então, se a gente tem um gatilho pequeno de que, ai, vou ser rejeitada se eu mudar, né? Se eu fizer diferente, vão me rejeitar. A gente volta para o mesmo lugar. E todo mundo tem medo da rejeição, tá? Seja em maior ou menor grau, todo mundo tem esse medo, porque nós não fomos feitos para ficar sozinhos. Não estou falando isso só de relacionamento amoroso, mas estou falando de amizade, de trabalho, enfim. A gente não foi feito para ficar sozinho, né? Ninguém chega a lugar nenhum sozinho. Então, esse medo de ser rejeitado faz com que às vezes a gente aceite determinadas situações na vida, né? Porque, vou aceitar aqui para que isso não vire um problema, para que eu não seja rejeitada. Então, acontece. Baixa autoestima, né? Quando a gente está se sentindo mal, quando a gente está se sentindo feia, gorda, enfim, N outras coisas aí que podem estar nos abalando, abalando a nossa autoestima. Isso também faz com que a gente acabe repetindo ciclos, porque aí eu tô naquele lugar confortável, onde eu já sei que estou. E a nossa alma também, porque nem tudo pode ser explicado pela lógica, né? Nem, o universo é muito mais do que somente a nossa lógica. E a espiritualidade, ela justamente amplia o nosso olhar sobre isso. Às vezes a gente carrega situações que vêm de outras vidas, que a gente traz de karmas de outras vidas, e aí a gente continua nessa vida repetindo ciclos, passando de uma vida para outra, repetindo aquela mesma coisa, né? Situações ancestrais de pai, mãe, em outras vidas que a gente precisa resgatar nessa. Então, isso faz com que a gente também fique repetindo ciclos. E aí é onde entra o meu trabalho, é onde entra o baralho cigano. O baralho, ele não muda a vida de ninguém, e ele também não toma decisão pelas pessoas. Às vezes, né, principalmente quando a pessoa não conhece, ela acha que vai sentar numa mesa de jogo e vai ter ali todas as respostas. Olha, a partir de hoje você vai seguir essa cartilha aqui e vai dar tudo certo. Mas não é assim, né? Se fosse assim, era fácil. Na realidade, o baralho ele traz a consciência que você ainda não tem.
ele te faz enxergar coisas que você não consegue perceber. Mas a mudança, ela precisa ser sua. Ele mostra ali, ó, você está repetindo esse ciclo aqui. Você está fazendo sempre a mesma coisa nesse lugar. Mas você pode muito bem continuar fazendo. Nada te impede, tá? E não é o baralho que vai te impedir de fazer isso. Você precisa querer mudar. Você ganha a possibilidade de fazer diferente, né? Através da leitura do baralho cigano, você ganha aquela possibilidade de, pô, pela esquerda não tá dando, então vou tentar pela direita, porque se pela esquerda eu já fiz várias vezes e não deu certo, de repente se eu fizer pela direita vai dar bom. E ele traz essa luz. Junto dele, a psicanálise, né, que ajuda a te entender por que aquele padrão foi criado. Por que aquilo ali está existindo na tua vida desde que você era criança, desde que você era muito jovem. Por que aquilo ali está se repetindo sempre e está acontecendo desde sempre? E a psicanálise, ela faz perguntas que a gente não tem coragem de fazer. Para nós mesmos. Por que essa situação te incomoda tanto? E se ela te incomoda tanto, por que você não sai dela? Por que você continua repetindo o mesmo erro, sabendo que não está dando em nada? Então a psicanálise ela tá ali no papel de inquisidora mesmo, de estar te perguntando, de estar te perturbando, de querer que você entenda o seu próprio ciclo, né? Por que que você está fazendo isso com você? Por que que mesmo em meio a tantas soluções, você continua escolhendo aquilo que está te atrapalhando? E isso é o que realmente transforma a gente, porque coloca uma luz na nossa consciência. Acende aquela lâmpada e fala assim: ó, o problema tá aqui. Então tá na hora de você tomar vergonha e melhorar isso aí. A transformação, ela acontece quando a gente para de ficar perguntando e se colocando em lugar de vítima de por que que isso está acontecendo comigo de novo? Por que que só acontece comigo? Por que que só comigo que as coisas dão errado? E começa a se perguntar: o que que essa situação está querendo me mostrar? O que que eu posso melhorar a partir dessa situação na minha vida? Quando a gente entende isso, quando a gente muda a pergunta, a vida começa a nos responder de forma diferente. Quando a gente entende por que que a gente errou, porque a gente também erra, não é só o outro, as coisas começam a acontecer de uma maneira diferente. E aí você finalmente percebe que você também é capaz de mudar, que as coisas ruins, né, não estão acontecendo só com você, mas é porque você ainda não tinha parado para refletir sobre isso. Então, depois disso tudo, reflita um pouco sobre coisas que estão se repetindo na sua vida há algum tempo, mas que você não entendia muito bem por que estava acontecendo. Se você sentiu aí que esse vídeo falou com você e com aquilo que você vive em relação a ciclos repetitivos, me segue aqui, porque toda semana eu vou vir aqui conversar com vocês e dar um cutucãozinho aí, para que você se autoconheça, porque o autoconhecimento é libertador, né? Ele liberta a gente não fica mais preso em ciclos que não são bons para a gente. E envie esse vídeo também para aquela sua amiga, para aquele seu amigo que você acha que também precisa ouvir isso, que também repete ciclos na vida sempre e que também não sabe direito como sair disso. Entenda que tudo na vida é aprendizado. Então, tanto coisas boas quanto coisas ruins acontecem para que a gente aprenda alguma coisa. E fica por aqui, porque teremos mais cutucões aí para que você consiga ouvir a voz da sua alma.